l'ouverture de notre séminaire ce matin. É a abertura do nosso seminário nessa manhã. Les 5 tuniques de Joseph. As 5 túnicas de José. La première tunique, c'était la tunique multicolore. A primeira túnica era túnica de várias cores. La deuxième tunique, c'était la tunique de l'esclavage. A segunda túnica era a túnica de escravidão. La troisième, c'était la tunique de la prison. A terceira túnica era a túnica da prisão. La quatrième tunique, c'était la tunique de la transition. A quarta túnica era a túnica de transição. Et la cinquième tunique, E a quinta túnica c'était la tunique de la gloire. era a túnica da lei. La tunique de la consécration. A túnica da La consacração. tunique de la reconnaissance. A túnica de reconhecimento. Ce matin, Nesta manhã, nous allons parler de la première tunique. vamos falar sobre a primeira túnica. La tunique multicolore de Joseph. A túnica de várias cores de José. Mais avant toute chose, c'est quoi une tunique? Mas antes de tudo, o que é a túnica? Une tunique, Uma túnica c'est un vêtement de forme simple, é uma roupa de forma simples, tombant des épaules jusqu'au niveau des pieds. que começa nos ombros até os pés. La tunique peut avoir des manches ou pas. A túnica pode ter mangas ou como não. Et à la fin, la tunique a une ceinture. E no final, a túnica tem cinto. Donc, c'est un type d'habit qu'on portait à l'époque de Joseph. É tipo de roupa que foi vestido na época de José. Mais celle de Joseph était multicolore, Mas do José era de multicores, de meilleure qualité. de boa qualidade. C'était une tunique spéciale. Era uma túnica especial. C'était une tunique luxueuse Era uma túnica luxuosa. et une tunique coûteuse. Uma túnica de muito preço. Mais Joseph, c'est qui? Mas quem é o José? Joseph, José c'est l'un des fils de Jacob. é dos filhos de Jacó. Mais qu'est-ce que signifie le nom de Joseph? Mas o que significa o nome de José? Le nom de Joseph signifie O nome de José significa Dieu ajoute. Deus aumenta. Dieu ajoute. Deus aumenta. Ou nous pouvons encore Podemos dizer une vie d'abondance. uma vida de abundância. Donc, de par la signification de son nom, Só na significação do seu nome, Joseph était une personne spéciale. o José foi uma pessoa especial. Frères et sœurs, Irmãs e nous devons irmãos, faire très attention avec les noms. devemos tomar cuidado com os nomes. Les noms Os nomes ont une signification. têm significado. C'est pourquoi même quand tu donnes un nom, Por isso, quando você dá o nome ao seu filho, tu dois bien choisir le nom que tu donnes. você deve bem escolher o nome que você dá. Mampasi. Mampassi. Vaut mieux à la dame Mamboti. Vale a pena ser Mambote. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Donc Deus. Joseph, son nom avait déjà une signification. O nome de José tinha significado. L'histoire de Jacob, le père de Moïse, A história de Jacó, o pai de José, est remplie de beaucoup de leçons. está cheia de muitas lições. Beaucoup de leçons spirituelles pour nous. Muitas lições espirituais para nós. Jacob, Jacó, avec la complicité de sa mère Rebecca, com a cumplicidade da sua mãe, da mãe de José, Rebeca. non, Jacob avec da la mãe, complication de sa mère, Jacó, com a cumplicidade da sua mãe, Rebeca, avait trompé enganou son père Isaac o seu pai Isaac pour arracher la bénédiction promise à son frère Esaú. para arrancar a bênção prometida ao seu irmão Esaú. Mais craignant pour sa vie, Mas tenha medo para a sua vida. il avait fui ses parents Ele fugiu seus pais. et il est allé se réfugier chez Laban qui était son oncle. Ele foi se refugiando na casa de Labão, que era o seu tio. Mais lui-même était aussi. Mas ele mesmo foi enganando também. Il avait travaillé 7 ans pour Rachel, Ele trabalhou 7 anos para Raquel, mais on lui avait donné Léa. mas entregaram a Lia. Et sa relation avec Laban E a sua relação com Labão s'est détériorée et devenait tendue de plus en plus. piorava cada vez mais. C'est pourquoi il avait décidé un jour de laisser Laban Por isso ele decidiu dia abandonar o Labão et de partir avec sa famille. e de sair com a sua família.
Mais Dieu, dans son amour, Mas Deus, no seu amor, a eu pitié de lui, teve pena dele, a pardonné son péché. perdoou seu pecado. Il a changé son nom Ele mudou seu nome. et il a reçu le nom d'Israël. E ele recebeu o nome de Israel. Jacob, qui était l'usurpateur, le menteur, Jacó, que era o ladrão, son nom change. o seu nome muda. Il devient Israël. Ele se torna Israel. Quelqu'un, celui qui lutte avec Dieu et qui gagne. Aquele que luta com Deus e ganha. Et Jacob avait 12 fils E Jacó tinha 12 filhos. et une seule fille qu'on appelle E uma única filha que é chamada Dinan. Dina. Mais il aimait Joseph plus que les autres. Mas ele amava José mais do que todos. C'est pourquoi il avait acheté une tunique merveilleuse à Joseph. Por isso ele comprou uma túnica maravilhosa para ele. Une tunique multicolore. Uma túnica multicores. Mais nous pouvons nous poser la question, pourquoi Jacob aimait Joseph plus que les autres? Podemos nos perguntar por que Jacó amava José mais do que todos? Il y a les gens qui disent que Jacob avait commis une erreur pour aimer Joseph plus que les autres. Há pessoas que dizem que Jacó cometeu o erro de amar José mais do que os outros. Moi, je ne sais pas quelle est la raison. Eu não conheço a razão. Je ne veux pas me mettre à la place de Jacob. Não quero me colocar no lugar de Jacó. Mais je pense que Jacob avait remarqué que Joseph avait quelque chose de spécial. Mas acho que o Jacó notou que José tinha algo especial. Tango babandai kobongisa makopa, bateka meme basala boy, Joseph venait dire à son père. Quando eles arrumavam a forma de vender ovelha e outras coisas, Jacó contava ao seu pai. Donc tout ce qui se murmurait de mal, E tudo que estava murmurando de mão, tout ce qui se préparait pour détruire la famille, tudo que se preparava para destruir a família, Joseph était contre. o José era contra. Et comme il était contre, Mas como era contra, il informait son père. ele informava o seu pai. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Une première raison pour que Jacob puisse aimer Joseph plus que les autres. A primeira razão para que o Jacó ama José mais do que os outros. Mais au-delà de cela, Mas além disso, Jacob, Jacó c'était le fils d'Isaac, era o filho de Isaac, le fils d'Abraham, o filho de Abraão, donc le petit-fils d'Abraham, o neto de Abraão. la lignée de la promesse. A descendência da promessa. C'était une personne spirituelle. Era uma pessoa espiritual. Il pouvait voir l'étoile avec les yeux spirituels. Ele poderia ver as estrelas com os olhos espirituais. En regardant ses enfants, Olhando nos seus filhos, il pouvait comprendre que Joseph avait quelque chose de différent. ele poderia entender que o José tinha algo Dans le monde diferente. spirituel, No mundo espiritual, Joseph n'était pas comme les autres. José não era como os outros. Et Jacob, un homme spirituel, E Jacó, o homem espiritual, pouvait déjà voir l'étoile de Joseph. poderia ver a estrela de José. C'est pourquoi il l'aime plus que les autres. Por isso que ele o ama mais do que os Il outros. achète pour lui une tunique différente. Compra para ele uma túnica diferente. Mais cette tunique, Mas essa túnica c'était le début de tous les combats. era o começo de todos os combates. Quand tu as quelque chose de spécial, Quando você tem algo especial, quand tu reçois de Dieu quelque chose de spécial, quando você recebe de Deus ça algo sera especial, le début des combats. será o início do Dans le combate. monde spirituel, No mundo dans espiritual, le monde physique, no mundo físico, tu seras combattu. será combatido. Mais le bien avec Dieu, Mas o laço com Deus, Dieu Deus, est alpha ele é o alfa, et oméga. ele é o ômega. Mais quand il fait une chose, Mas quando ele faz uma il commence coisa, par oméga ele começa avant de pelo venir ômega alpha. antes de Parce voltar para qu'avec alfa. Dieu, Mas com Deus, Avant de prononcer une parole, antes de pronunciar uma cette palavra, parole s'accomplit. essa palavra se Peu cumpre. importe le temps, Pouco importa o peu tempo, importe les circonstances, pouco importa as la parole circunstâncias. de Dieu finit par s'accomplir. A palavra de Deus acaba para se C'est cumprir. pourquoi toi qui es un appelé de Dieu, Por isso, você que é chamado de Deus, toi qui as reçu quelque chose de Dieu, você que recebeu algo de Deus, peu importe les dangers, pouco importa o perigo, peu importe les menaces, pouco importa as reste attaché ameaças. à ce Dieu-là. Esteja ligado a esse Et tu Deus verras la promesse e s'accomplir. verá a Parce promessa que se notre cumprir. Dieu Porque o nosso est Deus celui qui accomplit les é promesses. aquele que cumpre as Il n'est promessas. pas un fils d'un homme pour Não é um mentir. filho do homem para mentir. Quand il dit
chose, Quando ele diz uma coisa, la chose s'accomplit. a coisa se Est-ce que cumpre. vous pouvez acclamer pour ces dieux? Será que você pode aclamar para esse Deus? Ma prière ce matin, A minha oração nessa manhã c'est que le Dieu de Joseph é que o Deus de José soit aussi ton Dieu. seja o seu Deus. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. On me demande d'expliquer encore la tunique. E pediram para explicar novamente a túnica. Na loi qui tunique, Eu falei que a túnica eza elamba. é uma roupa Sous forme ya robe. de uma forma de vestido. Tobenga ngo nzamba. Podemos chamar de vestido. Tobenga ngo nzamba la comprendre. Podemos chamar de vestido para a gente se entender. Eza elamba oyo bandaki kolatama na temps ya Joseph. É uma roupa que foi vestida no tempo de José. Oyo aye A roupa dele ezalaki griffe ya suka. era o grife, o último grife. Non seulement ezalaki kitoko, Não somente era boa, bonita, ezalaki pe na prix ya koleka. mas tinha preço mais alto. Ya papa asombeli ye yango Por isso, quando o pai comprou para ele, epesaki likunia na bandeko. isso trouxe a ira nos seus irmãos. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Donc, Deus. tunique to comprendre que eza nzambala. A túnica podemos entender como um vestido. Jacob Jacó avait certainement compris entendeu certamente que Joseph, malgré son âge, que, apesar da idade de José, avait une sagesse, ele tinha uma avait sabedoria, une intelligence tinha uma inteligência qui surpassait. que ultrapassava dos seus irmãos. C'était un enfant surdoué. Era um filho muito inteligente, Raison pour laquelle razão pela qual il l'aimait plus. ele o amava mais. Parce que Joseph n'était pas Benjamin. Porque o José não era o Benjamim. Le dernier fils de Jacob, O caçula de Jacó c'était Benjamin. era o Benjamim. Mingi mingi balinga mwana suka. Muitas vezes os pais amam os caçulas, ou caçulas. Jacob, vous pouvez aussi aimer Dinan. O Jacó poderia amar Dina, Parce que c'était l'unique fille parmi 12 garçons. porque era a única filha no meio de 12 rapazes. Mais Jacob Mas o Jacó ne regarde pas avec les yeux physiques. não olha com os olhos físicos. C'est le petit-fils d'Abraham. Ele é o neto de Abraão, Un homme de foi. é um homem de fé, Un homme spirituel. um homem espiritual. Lui, il ne voyait pas le physique. Ele não olhava o Il voyait le físico, spirituel. ele olhava o Et dans le espiritual. spirituel, E no espiritual, Dieu avait choisi Joseph. Deus escolheu José. Joseph, un enfant différent. Um filho diferente. En Israël, Em Israel, c'est le nœud, le premier de la maison qui avait toute l'autorité. era o primogênito que tinha toda a autoridade. En principe, dans la famille de Jacob, Principalmente na família de Jacó, c'est Ruben qui méritait toute cette grâce. era o Ruben que merecia toda essa graça. Mais Ruben Mas o Ruben était immoral. era imoral. Ruben, c'était un menteur. Era mentiroso. Ruben, O Ruben, le premier-né, o primogênito, lui qui avait le droit de naître, ele que tinha o direito de nascimento. malheureusement, avait pris pour femme la concubine de son père. Infelizmente, ele teve relação com a concubina do seu pai. Pour ceux qui écrivent, Para Genèse aqueles chapitre 35, verset 22. Para aqueles que escrevem Gênesis 35, verso 22. Donc, Ruben coucha avec O, la Ru- femme. o Ruben se deitou com a mulher do seu pai. Cette femme s'appelait Bilia. Essa mulher se chamava Bila. Donc, automatiquement, il avait perdu sa place. Automaticamente, ele perdeu o seu lugar. Vous savez pourquoi? Você sabe por quê? Dieu l'avait écarté. Deus tirou ele, Parce qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. porque não estava no plano de Deus. Si tu es dans le plan de Dieu, Se você está no plano pour de arriver Deus, à ta destination, para chegar ao seu pour que le destino, miracle de Dieu s'accomplisse dans sa para vie, que o milagre de Deus se cumpra na sua Dieu vida, va écarter beaucoup de personnes. Deus vai tirar muita gente. Dieu peut écarter quelqu'un Deus pode tirar alguém pour que toi tu laisses la place, tu prennes la place. para que você toma o lugar. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Não sei se estou falando a uma pessoa. Dieu Deus, te fait une promesse. quando faz promessa